Oi pessoal, hoje eu desejo abordar e compartilhar uma palavra que já fazia tempo que eu queria fazê-lo, mas não havia dado tempo ainda. Havia outras palavras que naquele momento se sobrepunham e me causavam o desejo de compartilhamento, e agora chegou a vez desta. Ela está na epístola, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículos 21 a 24. Essa carta o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava na prisão. Não cita-se em qual prisão estava, mas ele estava preso enquanto escrevia esta carta. Lá ele dava alguns detalhes sobre o momento que ele estava vivendo, e também dentro desses detalhes ele sabia-se acolhido em oração pelos irmãos e também pelos irmãos da igreja em Filipos. E ele esperava que o fruto destas orações fosse a sua liberdade, a liberdade da prisão. Mas ele sabia também que se isso não fosse possível, ele experimentaria uma outra liberdade que se daria quando ele estivesse com Cristo. Em palavras mais simples e diretas, se ele morresse. E ele estava nesse contraponto entre dois desejos, entre viver e continuar a trabalhar pelo Evangelho ou então partir e estar com Cristo. Mas vamos ler esta palavra para que a gente entenda o conceito e a gente possa conversar um pouco sobre ela. Porque para mim, diz o apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Aí dá para ver esse duplo sentimento dele. Ele sabia que seria melhor estar com Cristo, ou já não estar mais passando pelas agruras que ele passava, mas por causa dos irmãos, porque eles ainda necessitavam dele, então a escolha dele seria permanecer. O que eu quero extrair desta palavra e aplicá-la em nossa vida, porque dia desses eu estava comentando com um amigo irmão sobre como ele estava entendendo essas mensagens que eu compartilhava, se estava entendendo bem, se eu estava conseguindo ser claro, porque é importante às vezes a gente ter esse feedback. E ele dizia, não, eu estou entendendo bem, está sendo claro. E eu procuro tirar um tempo para ler a mensagem ou para escutar a mensagem e meditar sobre ela e aplicá-la em minha vida. Isso me deixou particularmente contente, porque isso mostra que o objetivo do que estou fazendo está sendo alcançado. Porque é justamente isso, a gente tem que aplicar a mensagem, a palavra, à nossa vida. E aí nessa palavra de Paulo, porque para mim o viver é Cristo, eu gostaria de usar como mote para hoje. Será mesmo que para mim o viver é Cristo? E este para mim agora é o Kurt que está falando? Será que para você que me lê ou que me assiste, com quem eu tenho o prazer de compartilhar a palavra, para você também o viver é Cristo? E o que afinal significa viver é Cristo, não é? Bem, primeiro, o significado da expressão viver é Cristo, para mim, e você deve também buscar a sua significação para isto. Viver é Cristo para mim é aplicar no dia a dia os ensinamentos dele no Evangelho. Aplicar a sua palavra no dia a dia. Viver aquele cerne de João 8, 31, 32, 34, onde ele diz, se vocês quiserem ser meus discípulos, permaneçam na minha palavra, e verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Permanecer na palavra, viver a palavra, aplicar a palavra. Vivê-la não no sentido tão somente teórico e do
de vista do aprendizado dela, mas da aplicabilidade dela no dia a dia. Olhar para o nosso dia a dia, para nossos passos, para aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz e aquilo que a gente cala, e ver que isso se alinha com o que Jesus ensinou. Olhar para o nosso dia a dia e chegar ao final do dia e dizer: Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me ajudou a aplicar, a viver aquilo que é necessário, a viver aquilo que o Senhor desejou que eu vivesse hoje para aprender e para crescer no reconhecimento do Evangelho. O viver é Cristo é a gente olhar se as nossas atitudes seriam as atitudes dele, se as nossas palavras seriam as palavras dele, se o nosso comportamento seria o comportamento dele. Eu lembro que Jesus foi filho de um carpinteiro e, segundo o costume da época, era normal o filho seguir a profissão do pai. Portanto, é bastante indicado pensar que Jesus foi também um carpinteiro, pelo menos por um tempo na sua vida, antes de iniciar a sua jornada de pregação das boas novas. E naquele dia a dia de Jesus, porque ele vivia 24 horas por dia como nós também, ele agia, fazia seu trabalho, fazia suas atividades, comia, bebia, tomava banho, dormia, enfim. Como ele se comportava, como ele era para com aqueles que com ele conviviam. E aí, olhando para mim, eu poderia pensar o meu modo de agir, o meu modo de me relacionar em casa, no trabalho, com os amigos, na academia, na rua, no ônibus, onde quer que seja, é também parecido com aquilo que Jesus iria viver? Será que aquilo que eu vivo seria como Jesus iria agir e reagir? Será que o meu comportamento é um comportamento cristão no sentido de ser parecido com o de Cristo? Para mim, o viver é Cristo, dizia Paulo. E se a gente for ver nos Atos dos Apóstolos, a grande parte que narra as atividades de Paulo e de outros apóstolos, se a gente for ler as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, são 13 no Novo Testamento, ali está muito do que era Paulo, de como ele pensava, de como ele sentia, de como ele agia, de como ele falava, de como ele era. E aí, Paulo, que foi um dos maiores expoentes como discípulo de Jesus, como um apóstolo, minhas atitudes também são parecidas com as dele, sobretudo Cristo, sobretudo com Jesus de Nazaré, mas também com ele. Então, para mim, o viver é Cristo é uma palavra que precisa estar presente, que diante das dificuldades da vida, diante dos desafios, diante dos atropelos do dia a dia, diante daqueles assoterramentos que as situações provocam em nós, eu devo parar, pensar e dizer: para mim, o viver é Cristo. É Ele que tem a primazia. Todo o resto tem que se alinhar com Cristo. Todas as minhas ações, minhas atitudes, todo o meu eu, todo eu tenho que me tornar paulatinamente, devagarzinho, dia a dia, um pequeno Cristo. Isto é viver, sendo que Cristo seja o nosso viver. Então era isso que eu queria compartilhar hoje, com um grande desejo de que haja vida nessa palavra. Para mim, o viver é Cristo. Desejo que para todos nós o viver seja Cristo. Que Deus nos abençoe a todos. Tchau!